E aí, galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Ô, Treino em Foco na área de novo, hein? Última videoaula. Olha o quadro. A galera que assistiu a última videoaula já tá ligado o que é isso aqui, né? Já foi demonstrado para vocês aí. O que estava acontecendo, o que é essa riscaria aí no quadro. Na última videoaula, e tem o link em algum lugar desse vídeo aqui ou na descrição do vídeo, se você está nos vendo aqui pelo YouTube. E se você está nos vendo, ou está me vendo pelo nosso canal, pelo nosso site, o Caio, que também faz um texto sobre essa videoaula, vai botar o link da última videoaula, onde eu apresento esse panorama todo e discuto principalmente com vocês, foi discutido na última videoaula, a equação da frequência cardíaca, o cálculo da equação da frequência cardíaca estimada máxima, 220 menos a idade, e da frequência cardíaca máxima real, medida através de teste. E aí eu fiz todo um panorama, toda uma discussão, toda uma observação com vocês sobre isso. E coloquei na última videoaula, que na próxima, que é essa que eu gravo agora, nós iríamos discutir os resultados da frequência cardíaca máxima e os resultados de monitoramento da recuperação para falar sobre lastro fisiológico. Por que isso? Porque nós tivemos... Vou deixar para falar depois da vinheta. Depois da vinheta, nos aguardem e eu vou mostrar esse contexto. Galera, olha só, esse material aqui são discussões com os alunos numa disciplina aqui da FURB chamada Bases Metodológicas do Condicionamento Físico. A FURB é a Universidade Regional de Blumenau, é a universidade na qual eu ministro aula aqui em Blumenau, obviamente. Esses alunos, eles têm uma abordagem teórica em sala de aula, conceitual, depois nós viemos aqui para o laboratório, onde eu gravo esse vídeo, e no laboratório nós aplicamos conceitos teóricos na prática, geramos dados e voltamos para esse setor do laboratório, onde nós temos uma micro sala de aula aqui, e aonde nós debatemos daí os dados gerados em aula para poder discutir os conceitos que foram trabalhados em sala de aula, foram vistos na prática durante a prática do treinamento aqui, e que estamos agora jogando esses dados aqui para poder analisar. Então vamos lá, o que nós temos aqui para explicar para vocês? Vou analisar aqui, ó, frequência cardíaca máxima do indivíduo A, E e F. Por que A, E e F? Porque o A é um acadêmico do curso, que começa com a letra A, aqui um acadêmico do curso começa com a letra E, um acadêmico do curso começa com a letra F, e eu achei melhor colocar assim para eles se entenderem aqui. Então um obteve o valor da frequência cardíaca máxima de 198, outro 190 e outro 215. Isso foi a frequência cardíaca máxima. Qual é a relação com a estimativa? Última videoaula. Na última videoaula eu descrevi e mostrei isso para vocês, não vou debater aqui de novo, vocês vão olhar a última videoaula. Hoje o que eu quero mostrar? Fizemos o teste máximo e obtemos, o teste progressivo máximo esteira, e obtemos, obviamente, a frequência cardíaca máxima real dos indivíduos. Isso é o esforço máximo do miocárdio desse indivíduo, esse é o esforço máximo do miocárdio desse indivíduo, em termos de frequência de batimento, e esse é o esforço máximo do miocárdio desse indivíduo, em termos de frequência de batimento. Teste progressivo máximo, obtivemos lá frequência cardíaca pico, ok, máxima do indivíduo. E monitoramos, após terminar o teste, há uma programação na esteira, é uma esteira automática para isso, é programável para isso. Nós programamos para a esteira retirar a inclinação que estava durante o teste, independente do estágio em que o indivíduo estivesse, ela volta para horizontal e independentemente da velocidade que ela está rodando, ela volta para uma velocidade de 5 km por hora. E isso nós chamamos de carga de recuperação. É uma carga de 5 km por hora que o indivíduo caminha, ele não vai estar mais correndo e nem está correndo no plano inclinado, ele está no plano horizontal caminhando. E aí nós consideramos recuperação 3 minutos com essa carga, 5 km por hora de velocidade na horizontal. Essa é uma carga de recuperação e nós monitoramos a frequência cardíaca no primeiro minuto após a recuperação, segundo minuto e terceiro minuto. Vamos discutir a recuperação no primeiro minuto. Ou seja, o indivíduo encerrou o teste no máximo. Essa é a frequência cardíaca máxima. Ao longo do primeiro minuto, essa frequência cardíaca máxima ela vem baixando porque o indivíduo vai se recuperando. Então esse indivíduo aqui, esse acadêmico aqui do curso da FURB, ele teve uma frequência cardíaca máxima de 198. Um minuto depois estava em 180. Esse outro acadêmico, ele encerrou o teste com a frequência máxima, sempre máxima, 190. Um minuto depois, ele estava com 155 de frequência cardíaca.
E esse indivíduo teve uma resposta cardíaca em termos de frequência bem maior que os outros, bateu 215. Esse indivíduo tinha 21 anos, esse indivíduo 21 anos e esse indivíduo 25 anos, tá certo? Então vejam bem, dois com a mesma faixa etária com valores cardíacos de frequência bem maiores no seu pico máximo, né? O indivíduo de 215, um minuto depois, estava com a frequência cardíaca a 194. Muito bem. Quanto mais rápido baixa a frequência cardíaca do indivíduo ao longo desse processo, ao longo desse 1 minuto, maior é a sua capacidade recuperativa, maior é a sua fisiologia para permitir uma maior capacidade recuperativa. Então vamos lá, de novo. Temos 1 minuto de recuperação a 5 km por hora de velocidade da esteira na horizontal. Dependente de quanto que estava a inclinação e a velocidade durante o teste, o indivíduo chegou no máximo, entra em período de recuperação, esteira baixa inclinação, 5 km por hora. E fica durante 3 minutos. No primeiro minuto, nós observamos a queda da frequência cardíaca nesse primeiro minuto. E quanto melhor condicionado, quanto melhor o aparato fisiológico do indivíduo, mais rápido se torna essa queda da frequência cardíaca. Não só, obviamente, no primeiro minuto, quanto no segundo e no terceiro minuto também. É óbvio, mas aqui nós vamos monitorar para análise o primeiro minuto apenas. E o que nós percebemos? Nós percebemos e calculamos taxas de recuperação. Como que se calcula isso? Extremamente simples, extremamente simples, extremamente simples. Vejam só, no caso desse indivíduo, ele no final 198. 198 era o máximo da frequência, é o máximo da frequência cardíaca desse acadêmico aqui da FURB. Então 198, o máximo da frequência cardíaca dele. Muito bem, 1 minuto depois ele estava com quanto? Caminhando na esteira 5 km por hora na horizontal, 180. Então eu coloco aqui 180, eu quero saber 180, quanto que equivale do 198? A regra de 3. Fizemos a regra de 3 e obtivemos o valor de 90,9. Ou seja, quando ele se encontra depois 1 minuto após o esforço caminhando na esteira, a frequência cardíaca de 180 está representando 90%, um pouquinho, quase 91% do esforço máximo dele. Qual é a taxa de recuperação? Ele recuperou 9,1%. Quer pegar o 100% e diminuir dos 90,9%, eu vejo quanto que ele conseguiu recuperar no intervalo de 1 minuto. Quanto que ele conseguiu recuperar no intervalo de 1 minuto de recuperação. Poderia fazer o mesmo para o segundo minuto e para o terceiro minuto. Mas o critério maior, onde a maior queda da frequência cardíaca após o esforço máximo, ocorre no primeiro minuto. Fizemos no primeiro minuto para o indivíduo A. Aqui para o indivíduo B, encerrou com 190, então 190, 100% de esforço. 1 minuto depois estava quanto? 155, então 155 batimentos por minuto. Quanto que equivale a 190? Regra de 3, feita a regra de 3. 1 minuto depois, esse indivíduo estava a 80,1% do esforço máximo. Esse indivíduo estava a 90,9% do esforço máximo com 1 minuto de recuperação. Então nós conseguimos perceber que esse indivíduo teve uma taxa de recuperação maior, ele baixou de uma forma mais expressiva a frequência cardíaca máxima. Ambos estavam no máximo aqui. Porém, esse aqui recuperou muito mais do que esse indivíduo. Qual foi a taxa de recuperação? 100% menos 81,5%, a taxa de recuperação foi 18,5%. Ele conseguiu em 1 minuto recuperar 18,5% do máximo, enquanto que esse indivíduo recuperou 9,1%. E esse acadêmico aqui da FURB que teve a maior frequência cardíaca projetada, 215, o que aconteceu com ele? Vamos lá, 215, quando terminou o teste, 1 minuto depois, 194. Muito bem, se eu fizer o cálculo, 215 é o máximo, 194 minutos depois, regra de 3, chega ao valor de 90,2. Verifiquem que esses dois indivíduos tiveram uma taxa muito parecida de recuperação. Um recuperou 9,1, o outro recuperou 9,8, 100% menos 90,2, 9,8 de recuperação, de taxa de recuperação. Esses dois indivíduos têm 21 anos. Esse indivíduo treina aeróbio, esse indivíduo treina aeróbio nada como atleta. Esse indivíduo teve uma frequência cardíaca máxima de 198, esse 215. Embora com capacidades cardíacas máximas em termos de frequência totalmente diferente, eles em 1 minuto tendo valores de frequência cardíaca diferentes, a taxa de recuperação deles é praticamente a mesma, 9,8 a 9,1. 10% arredondando para os dois aí, um 9 e outro 10% de taxa de recuperação. Porém, todavia, entretanto, esse indivíduo
que é ex-atleta de triatlon, que teve resultados expressivos no estado de Santa Catarina e nacionais, e está há 5 anos sem treinar para competir e vinha treinando até um ano atrás, treinando para se manter fisicamente ativo, com volume de treinamento muito mais baixo do que na época de atleta, e está há 6 meses sem treinar aeróbio devido a uma lesão no ombro que estava incomodando, está sem treinar aeróbio, né? Agora está voltando porque está se recuperando. Agora vejam bem, ex-atleta de triatlon, que treinou por anos com resultados expressivos em nível estadual e nacional. Esse atleta que está há 6 meses sem treinar aeróbio e que vinha treinando nos últimos 4 anos, 5 anos, treinando só para manter a condição física, de 190 foi para 155 e teve uma taxa de 18,5% de recuperação. O que eu havia comentado antes para vocês? Quanto melhor condicionado, mais rápido a fisiologia consegue dar conta para recuperar o indivíduo após o esforço máximo. E a taxa de recuperação desse indivíduo foi 18,5, muito superior à dos outros dois. Por quê? Porque ele tem lastro fisiológico. E agora eu fecho com a fala do começo da videoaula, que eu falava para vocês no começo da videoaula, que nós iríamos discutir lastro fisiológico. Até então não tinha falado, mas essa apresentação é uma apresentação claríssima de lastro fisiológico. Esse indivíduo, embora não esteja treinando agora, e embora nos últimos 4 anos não estivesse treinando pesado, já treinou por muito tempo na vida pesado, criou um lastro fisiológico que ainda se repercute na taxa de recuperação, onde a taxa de recuperação é praticamente o dobro, ou é o dobro aqui, né? Arredondando aí, o dobro da taxa de recuperação dos outros indivíduos que treinam aeróbio, mas nunca treinaram como atletas de triatlon por anos a fio, como esse atleta aqui treinou e teve resultados, como eu disse, expressivos estaduais e nacionais, mostrando que é um atleta de ponta, ou foi atleta de ponta. Isto é, galera, lastro fisiológico que explica a fisiologia desse indivíduo. Embora ele não esteja treinando tanto atualmente, ainda o permite ter uma taxa de recuperação o dobro da taxa de recuperação dos outros. Ou seja, em 1 minuto de intervalo, após o término do esforço máximo, ele consegue rapidamente baixar os valores. E isso se repercute para 2 minutos e para 3 minutos. Se nós observarmos aqui, após 3 minutos, a frequência cardíaca desse indivíduo caminhando na esteira é 126, enquanto que dos outros é 157 e 169. Claro que aqui, vendo em valores absolutos, poderíamos fazer o cálculo percentílico e ver que esse percentual até aumenta um pouquinho a diferença para os demais. A taxa de recuperação em 3 minutos dele é uma diferença maior que a taxa de 3 minutos de recuperação para os outros. É mais um pouquinho do que o dobro, que é o que nós vimos aqui. Lastro fisiológico, esse é um exemplo, uma característica que nós podemos ver. Em várias outras valências biomotoras, em adaptações fisiológicas do corpo, nós podemos ver em algumas situações lastro fisiológico. E aqui é uma, tivemos a oportunidade de ver isso com a turma ontem, quando eu trouxe a turma para o laboratório, e achei também interessante hoje que a gravação do Treino em Foco sociabilizar essa informação, essa característica real de dados obtidos reais aqui com acadêmicos da FURB, dividir isso com vocês para poder trocar essa informação. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Agradecer muito quem está interagindo com o Treino em Foco, quem está dando dicas do que gravar, como fazer, elogiando, criticando, sempre tentando ajudar de uma forma ou outra. Valeu! Brigadaço! Outro detalhe, se está vendo o canal hoje pela primeira vez, está conhecendo o Treino em Foco, o site hoje pela primeira vez, se inscreve no canal, divulga o nosso trabalho, isso é uma forma de vocês poderem nos ajudar. Agradecemos demais. Valeu! Até a próxima!